Olá, a você que me assiste, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa que te faz viajar nas mais diversas histórias sem sair daí, de onde você está. Fique conosco. E no programa de hoje, você conhece a história de um publicitário e sommelier de cervejas caxiense e aventureiro. Eduardo Esteves, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por nos receber. Obrigado, Gisele, pela oportunidade de contar um pouco da minha história. E nem tão aventureira, acho que ser vivo hoje já é uma aventura, né, nesse país que a gente vive hoje. Mas eu faço questão de contar o que for preciso da minha história para vocês. Eduardo, conta um pouquinho da tua história. Tu és publicitário, sommelier de cervejas e ainda encontrou um espaço para o surf na tua vida. Conta aí um pouquinho. Então, sou publicitário, né, formado desde 95, sou formado pela PUC. Acabei indo para esse ofício por indicação, aquela velha história na escola, os professores orientando a gente sobre quais as suas aptidões, né? E naquele momento eu me identificava muito com a educação artística, com literatura, e acabei enveredando para essa área, né? Eu sempre gostei muito de artes, de literatura, de comunicação, me expressava de uma forma diferente na época da escola e acabei optando por esse ofício que me encanta até hoje, né? Não consigo me desvencilhar dessa área de criação publicitária. O surf, ele me acompanha desde a minha infância, né? Meus pais sempre me deram a oportunidade de poder ir para o litoral de Santa Catarina, que é um litoral muito interessante para a prática de surf, mas também com um mar mais tranquilo, um mar mais limpo, um mar mais bonito do que o nosso litoral gaúcho, que é um litoral aberto, né, mais propenso a ventos e correntes. Isso me acompanha desde os 8, 9 anos, né? E o surf hoje é um hobby, ele é uma distração que me acompanha sempre que possível, né? Eu tenho uma turma de amigos que pelo menos uma vez por ano a gente vai para algum lugar do mundo para viajar. E também a minha vida sempre foi pautada, de repente não intencionalmente, mas sempre aconteceu dos lugares onde eu fui morar e ser próximo ao mar. Isso é algo que querendo ou não, faz parte da minha vida, né? Logo depois que eu me formei, em 97, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Na época minha irmã já estava morando lá, ela era professora de uma faculdade lá na Flórida, e tinha um grande amigo meu que já estava morando na Califórnia. Após um período com a minha irmã, acabei indo para a Califórnia e fiquei 9 meses lá. Então, lá também foi o local que, além de ter boas ondas, eu fui me especializar em design gráfico, né? E tive contato com as primeiras cervejas diferentes, né? A gente ia num pub e tinha 20 tipos de cerveja. Naquela época não tinha conhecimento, não tinha informação, mas eu notava que tinha algo de diferente. Foi ali meu primeiro contato, né? E, claro, todo publicitário, todo criativo, até os jornalistas mesmo, que é o teu meio, são pessoas que gostam da boemia, da noite, e acabam sempre gostando também de tomar uma boa cerveja, né? Da Califórnia, acabei voltando para Caxias, né? Acabei trabalhando aqui em algumas agências legais, aqui em Caxias do Sul, até o ano de 2000, 2001, em que acabei indo morar na Nova Zelândia para fazer um curso de web design na época, né? E lá também morava num lugar muito interessante, que era a beira-mar. Tive a possibilidade de morar num trailer durante um ano, né? Eu e a minha atual mulher, né? E foi uma experiência de vida muito interessante. Lá eu vi que era possível viver bem com pouco, né? A gente foi ter televisão depois de um ano que a gente ganhou e foi uma praga, porque antes disso a gente conseguia conversar bem, ler livros, interagir, e a televisão ela foi, apesar de hoje estar sendo um veículo muito interessante, naquela época para mim foi muito interessante de entender assim, pô, a gente pode viver sem isso, né?
Hoje a gente vive conectado, é telefone, é televisão e às vezes a gente esquece do entorno. Eu acho que é isso que eu tenho receio do que as próximas gerações vão vir, de viver muito conectado e ao mesmo tempo desconectado do que realmente importa, que é a natureza, que são os amigos e o contato humano, né? Depois desse período eu acabei regressando para Caxias, né? Na época a minha avó ela era viva ainda, Dona Dejanira Carlotto. Ela morava do lado do antigo Cine Ópera, e ela sempre, quando eu tinha contato por telefone com ela, ela dizia: quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? Eu disse: não sei, vó, não sei. E ela dizia: eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui esperando. Volta. Aí, na época, eu tive que voltar para renovar o visto da Ana, né, que era minha esposa. Quando a gente chegou, ela já tinha reformado toda a parte de baixo da casa dela. Quando eu vi, ela tinha já feito todo... Já fica aqui. E foi no porão da casa da tua avó que tu montaste a tua primeira empresa de comunicação. Como é que foi isso? Sim, foi... Na verdade, já na primeira noite, quando eu voltei, né? Muitos amigos e conhecidos: tu tá trabalhando, o que tu tá fazendo? Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Quando eu vi, já tinha trabalho, a minha avó já tinha preparado o espaço, aconteceu. Né? Então foi realmente, a gente morava nos fundos, tinha uma sala grande na frente, era uma área central ali ao lado do Ópera, bem no centro de Caxias, e da forma que começou até hoje a gente está, né? São já 14 anos. E o que mais te chama a atenção nesse mundo das cervejas? O porquê que tu escolheste fazer parte dele? Como tudo na minha vida, como eu tenho falado um pouco para vocês, aconteceu, né? Por mais que eu sempre me identifiquei com a cerveja, sempre gostei muito, né? Surgiu, né? E essa possibilidade me abriu uma porta que às vezes está na tua frente. Todas as viagens que eu fazia, sempre o único souvenir que eu trazia para mim era uma camiseta de cerveja, um rótulo ou a própria cerveja, era aquilo que eu trazia. Eu sempre tive a curiosidade de conhecer o produto local e hoje dos diferenciais mundialmente falando, é valorizar a cerveja local. Tanto que hoje a gente tem uma grande parceria com as cervejarias locais também. É um negócio que hoje no Brasil está vivendo um boom, visto que no último ano, entre 2014 e 2015, já surgiram 3 ou 4 cervejarias aqui na região e vem crescendo muito, né? O pessoal tem descoberto que a cerveja não é simplesmente aquela cerveja industrializada que a gente compra no supermercado por R$2, né? Ela pode ser uma bebida diferenciada, que tem sabor, que tem aroma, que é gostosa, que tu não precisa tomar um monte, tu pode tomar um pouquinho e se satisfazer com aquilo, né? A gente no início teve muito mais dificuldade, tu botar na cabeça do gringo caxiense, do gringo da Serra Gaúcha, que ele poderia pagar uma garrafa de cerveja R$20, R$30, até R$200, dependendo do rótulo, né? Hoje já é mais fácil, as pessoas já conseguem identificar, já descobriram alguns tipos de cerveja que mais lhe agradam. Então hoje o negócio está interessante nesse sentido. A gente tem uma grande dificuldade hoje que é a questão tributária, né? Toda a matéria-prima é importada, então mesmo a cervejaria local ela está propensa aos aumentos de impostos, à tarifação por causa do dólar. Então isso é uma barreira hoje, mas a nossa luta é cada vez mais tornar a cerveja artesanal mais acessível, né? Vocês criaram a primeira cerveja de um clube de futebol no Brasil. De onde surgiu essa ideia? Mais uma vez as coisas aconteceram, né? Eu tive a possibilidade, logo que eu retornei da Nova Zelândia, eu acabei trabalhando no marketing do Caxias e tenho uma identificação muito grande por esse time, que é uma das minhas paixões. É o teu time de coração. É meu time do coração, graças a Deus. Não está numa boa fase, mas ser Caxias é não desistir nunca, né? Então vamos lá. Então, tendo a possibilidade e contato com as pessoas do Caxias, tendo um bom contato com o pessoal que produz a cerveja, que no caso foi a Cervejaria Imaculada aqui de Caxias, e por ter a facilidade do design, eu estava com todas as possibilidades na mão. Então a gente fez uma ação promocional, que era na época do aniversário do Caxias. Então a gente criou uma série limitada de 300 unidades.
para ser vendida nessa época, né? Então foram 300 garrafas, né? Foi essa a Grenache 1935, né? Foi baseada em cima de uma cerveja que a Imaculada já produzia, né? Então a gente fez um rótulo comemorativo. Na época ela era numerada, essa aqui é só um exemplar que eu guardei para mim, né? Mas foi realmente a primeira cerveja artesanal de um clube de futebol. Eduardo, quais foram as tuas maiores aventuras nas terras estrangeiras? São algumas, né? Eu precisaria de um dia inteiro para contar um pouco delas, né? Uma história muito interessante aconteceu em 99, né? Eu tinha um amigo meu, ainda tenho, é claro, é o Fabrício Festugato, que é aqui de Caxias também, e na época ele morava no México. E existe uma região lá, a região do Rio Nexpa, que são ondas muito boas, e ele acabou indo morar lá. Na época, a internet era difícil, né? Ainda mais no lugar que ele morava, a gente tinha muito pouco contato, mas pelo pouco contato que a gente acabou combinando que eu iria visitá-lo, né? E na época eu iria sozinho. Não existia voo direto, eu tive que pegar um voo de Porto Alegre para Santa Cruz de la Sierra, que era na Bolívia. Santa Cruz de la Sierra ia para Panamá, Cidade do México, né? Chegando na Cidade do México, tinha que pegar um metrô até uma central de ônibus, da central de ônibus que só saía no final da noite. Enfim, para mim chegar até o local foram 48 horas de viagem, né? Começou com avião, do avião metrô, ônibus, passei a noite toda dentro de um ônibus, aí em determinado local que seria o ponto de encontro, ele estaria lá me esperando. Chegando lá, cadê o meu amigo? Não estava lá. Disse, o que eu vou fazer? Comecei a perguntar no meu portunhol, tem que pegar um micro-ônibus até um lugar e depois ir caminhando. Aí peguei o micro-ônibus, parecia um velho oeste, não tinha nada na rua, um calor infernal. A encomenda do meu amigo eram 40 quilos de livro, mais ou menos, que ele tinha pedido, eu preciso de livros para ler. Fui na casa dele, a mãe dele me deu livros. Imagina eu com uma mochila, prancha de surf e livro. Muitos livros. Quando eu cheguei lá, ele estava num lugar maravilhoso, né? Não tinha paredes na casa dele. Era uma palapa que se chama, então era um teto de sapê, redes e uma cozinha e mais nada. Cheguei lá e estava deitado na rede, eu tinha esquecido que eu ia chegar lá. Mas foi muito legal, chegando lá, boas ondas, tivemos uma experiência muito interessante, né? Eu fiquei um mês lá no México, 15 dias com ele lá, depois mais 15 dias viajando sozinho. Isso foi uma das aventuras assim que me marcaram. Inclusive essa passagem está num livro, ele escreveu um livro sobre a vida dele, que também é um grande aventureiro, amigo meu, hoje ele mora na Austrália. E isso está documentado num livro, né? Nosso encontro no México. Fora isso, a minha própria ida para Nova Zelândia foi muito maluca. Eu tinha um amigo também que na época a gente estava combinando de morar junto na Austrália. E nesse meio tempo encontrei a Ana, né, que é a minha atual mulher. E na época acabei perdendo contato com ele, quando me dei por conta ele já tinha ido. E agora o que eu vou fazer, né? Aí eu, tomando uma cerveja uma noite, perguntei para a Ana, né, não quer ir morar comigo? Ela disse que eu quero. E ela tinha na época uma bolsa de estudo para Madrid, na época. E ela acabou abrindo mão da bolsa de estudos para ir comigo. Então a gente optou entre ficar um mês na Nova Zelândia e um mês na Austrália para decidir onde iríamos morar. E acabamos optando pela Nova Zelândia, pela recepção que a gente teve lá, pelo país que nos encantou muito, né? Realmente foi uma experiência muito legal. A gente morava num trailer a 50 metros do mar, uma cidadezinha, na verdade é uma vila de pessoas muito pequena, como se fosse a Praia do Rosa em Santa Catarina há 50 anos atrás. Deve ter, sei lá, 300 pessoas que moram lá hoje, né? Foi realmente uma experiência muito interessante. E quais foram as maiores dificuldades que tu enfrentaste fora do Brasil? A dificuldade maior para quem tem uma experiência fora do Brasil é, com certeza, a barreira da língua, né? Eu sempre tive a possibilidade de estudar inglês, mas na hora em que a gente precisa se comunicar é uma barreira, né? Para quem não tem facilidade com o idioma. Por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, eles falam inglês britânico, que é muito diferente do inglês que é ensinado na maioria das escolas, né?
E já naquela época, o que eu notei assim, de dificuldade maior era o preconceito, né? O Brasil, o brasileiro ele pode ser muito bem visto em determinadas regiões do mundo, como também pode sofrer muito preconceito em outras regiões, né? Como, por exemplo, o México. O México, desde a realização da Copa do Mundo de 70, o brasileiro ele é muito bem visto, é bem recebido lá. Eles gostam de brasileiros, se identificam com a gente, é um povo muito aberto a nós, né? Eles gostam da gente. A Califórnia, a gente já é visto como latino. Nós somos uns mexicanos um pouquinho diferentes, né? E o mexicano lá é um povo que sofre muito preconceito também. Já a Austrália foi uma das nacionalidades assim que me surpreendeu pelo lado negativo. O país é lindo, né? É imenso, é muito aberto a outras culturas para determinado segmento, né? Tu pode ir lá trabalhar e ser um serviçal, mas tu não é bem recebido como pessoa, né? Visto que até a década de 70, pouca gente sabe, mas tinha apartheid na Austrália, né? Ônibus para quem é branco, loiro de olho azul, e para quem não é branco de olho azul já é um outro tratamento, né? Isso eu percebi, assim, que quando tu precisa alugar um carro, alugar uma casa, tinha um amigo meu que estava lá fazendo uma pós-graduação, estava tendo uma extrema dificuldade de alugar, porque eles não queriam alugar para brasileiro, e já tinha feito bagunça, já tinha sofrido problemas, né? Na Nova Zelândia a gente já foi bem melhor recebido, mas num dos trabalhos em que eu exerci, que na época, como a gente morava num camping, eles chamam de camping ground lá, eu ficava na recepção, recebendo as pessoas, fazendo check-in, check-out, apresentando o local, e sempre quando era brasileiro tinha que cobrar antecipado, porque era normal de querer sair sem pagar, de aprontar. Teve uma certa ocasião que o segurança me chamou e tinha um estudante brasileiro lá e que simplesmente ele botou fogo dentro de um trailer. Ele queria fazer um churrasco, o próprio camping oferecia churrasqueiras por moeda, tu coloca a moeda, ele esquenta as chapas, né? Eles fazem churrasco em chapa lá. E ele quis fazer dentro da pia Então, imagina a situação, né? Eu como brasileiro também falar com um brasileiro e fazendo uma anarquia dessas. E outras, né? Teve uma situação em que esse local que a gente morava era um parque, né? A Nova Zelândia é um grande parque nacional e existe uma planta lá que ela demora muito para crescer. São as sequoias, né? São árvores, as kauri trees, que são árvores imensas que crescem muito lentamente. Eles estão replantando isso. E no litoral, lá onde a gente estava, existe uma área de replantio. E uma vez eu estava indo surfar, quando eu voltei tinha um carro, ele tinha subido as dunas, onde eles estavam replantando essa árvore, atropelaram não sei quantas árvores, uma barraca montada, um carro, e isso numa duna que é intocável, você não pode nem pisar naquelas dunas, né? Imagina qual que era a nacionalidade, né? Um brasileiro, né? Então isso é uma coisa que é uma dificuldade que a gente mesmo se impõe. Pela educação que a gente demonstra não ter, né? Isso não é claro, não é uma regra, mas infelizmente uma das dificuldades é ser um brasileiro e isso demonstrar que tu pode ter uma atitude educada, ser uma pessoa que respeita as normas, as regras. As pessoas são diferentes. São diferentes. E difícil, acredito que seja mostrar isso, né? Porque é um choque de realidade. Tu chega lá e diz, poxa, não era bem assim que eu imaginava, né? E, por exemplo, na Nova Zelândia é um país que, como exemplo, na beira de estrada, que é uma coisa que acontece hoje, tem as famílias que plantam e colocam lá tendinha para vender seu queijo, suas frutas, que acontece aqui na nossa região. E lá é a mesma coisa, lá eles têm plantação de maçã, de kiwi, né? Pêssego, e eles simplesmente colocam a cesta com a fruta lá e uma cestinha para colocar o dinheiro. Não tem ninguém cobrando. Tu vai lá, pega a sua fruta, deixa o seu dinheiro. É assim que resume como é a educação lá. Imagina isso no Brasil, né? Se aqui tu deixa uma planta na rua, o pessoal leva embora, imagina tu deixar o teu produto lá contando que a pessoa vai pagar. É um pouco diferente. São culturas diferentes, né? São jeitos completamente diferentes de se levar a vida. Com certeza. Então
Tu já passaste por alguma situação engraçada? Já pagaste algum mico lá fora? Já. Uma das coisas mais engraçadas eu tenho certeza que quem já teve a experiência de morar fora ou viajar é na hora de se comunicar e pedir um alimento, né? Eu sempre optava no início da minha vida fora do país as comidas mais básicas, né? McDonald's, que tu pede pelo número, né? Para quem não consegue se comunicar, number one, pronto, tá resolvido. Alguma coisa tu vai comer, né? E eu fiz asneira na época, não existia a rede Subway com tanta força que nem tem hoje. Eu não sabia como funcionava para tu pedir um sanduíche. Achava que tu ia pedir pelo número e ia estar resolvido. Só que todos os itens envolvem perguntas, é o tipo de pão, é o tipo de queijo, o tipo de salada, e eu só dizia yes. A pessoa perguntava, que tamanho? Eu dizia yes. Dizia, qual é o pão? Eu dizia yes. Então, foi uma situação trágica na época, porque eu vi que estava todo mundo já se estourando de rir atrás de mim e eu tenso, nervoso, quanto mais ele perguntava, mais yes eu dizia. O que eu faço? Essa foi uma situação bem chata. Questão de também errar a parada de metrô, se ficar perdido, sair caminhando e não achar ninguém nem para perguntar informação, onde é que eu tô, dificuldade de comunicação, isso acontece, mas o que eu acho mais legal é que sempre quando a gente se perde, a gente acaba encontrando um caminho e acaba descobrindo uma nova coisa. Se a gente sempre segue, hoje tem o GPS, né? Tu segue o GPS, tu já não tem aquela forma de perguntar. A encomenda de volta foi mais interessante ainda. Ele me trouxe, ele pediu que eu trouxesse para o pai dele ovos de galo de briga. Galo de rinha que se chama, né? Porque o pai dele tinha uma criação, ele gostava dos galos e tal, e lá no México é muito famoso, é muito cultuado esse tipo de situação que eu praticamente não concordo, mas na época era um presente que ele queria que eu trouxesse para o pai dele. Ele me deu uma caixa de charuto com 6 ovos e eu tive que trazer na mão aquilo, imagina isso em 99, 2000, são 15 anos atrás, eu vim com aquilo na mão. Isso que hoje o aeroporto, em qualquer aeroporto não pode vir com nada de origem animal, né? E eu trouxe aquilo na mão, com prancha, mochila e lá com ovos na mão, né? Com os ovos na mão, literalmente. É óbvio, chegou aqui, o ovo não vingou. Mas, obrigado, viu, pela lembrança, mas foi também algo engraçado que aconteceu na minha vida. Eduardo, e para fechar com chave de ouro, o que te define? Se tu pudesses te descrever em poucas palavras, quais seriam elas? Nossa, isso é muito difícil. Como eu até falei para ti, Gisele, a minha história eu acho tão simples e tão comum que eu não vejo assim, o que seria motivo de eu estar aqui hoje falando um pouco da minha vida para quem quiser ouvir e estiver vendo o teu programa, né? Mas eu me defino como uma pessoa simples, né? Comum. Sou filho do meio de 3 irmãos, pai. Tento ser um empresário, que é uma aventura, acho que é das maiores hoje, é ser empresário nesse mundo. Mas amigo de quem é amigo, torcedor do Caxias, sofredor. E sempre aberto a desafios, né? Como tudo tem acontecido na minha vida, eu não sou muito de planejar, mas eu acredito que as coisas vêm, é só estar aberto para que elas aconteçam, né? Tá tudo ao teu redor, é só estar aberto a elas, né? E muito sincero, me considero uma pessoa humilde, já trabalhei como um pouco eu falei na Califórnia, lavei prato, dirigi caminhão, na Nova Zelândia trabalhei em loja, abri trilha no mato com facão, fiz o diabo. E hoje eu sei que a pessoa que está do outro lado do balcão, como hoje eu estou na loja, eu vejo que tem muita gente que, às vezes, por estar numa posição um pouquinho diferente, já trata o outro de uma outra forma, né? E eu acho que somos todos iguais. Um pouquinho, de repente, teve uma oportunidade que se abriu, teve a chance de nascer num berço esplêndido, ou não. Então não se faz diferença quanto a isso. Não pela posição social, não pela função que exerce.
mas sim pelo que é. Eu acho que as pessoas devem ser mais abertas e sinceras, sem ter menos medo, né? Eduardo, muito obrigada por compartilhares a tua história, as tuas experiências de vida hoje aqui conosco. Foi um prazer tê-lo no nosso programa. Obrigado pela oportunidade, Zélia. Como falei desde o início, eu acho que a vida de qualquer um é interessante. Eu acho a minha vida até um tanto ordinária em relação ao que de outras pessoas que tu já entrevistaste, mas espero ter contribuído para quem está vivendo aí no seu sofá hoje, está vendo um programa que de repente se abra, né? Dê uma chance para a sua vida, para tornar ela um pouco mais interessante. São histórias, né? E a tua é especial exatamente pela tua essência. Muito obrigada então, Eduardo. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia de todas as histórias. Eu vejo você na próxima. Até lá. Tchau, tchau.